Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Café na Mesa Nova, um conteúdo que dá a luz para os trabalhos voluntários, para as boas ações e para o bem. Hoje nós estamos aqui com a Tatiane Santini, ela é consultora de bem-estar da doTERRA e ela vem nos elucidar sobre os benefícios dos óleos essenciais. Tudo bem, Tati? Oi, Érica, tudo bom? E você? Bem. Tati, conta pra gente um pouquinho o que são os óleos essenciais e para que eles servem. Legal. Então, assim, os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos naturais. Então, quer dizer que eles são extraídos de plantas, diversas partes. Alguns são de caule, semente, frutas, raízes. Então, por exemplo, o limão, ele é um óleo extraído da casca do limão. A lavanda já vai ser um óleo extraído da questão da planta. Então, isso mostra essa variedade. E por que a planta ela oferece esse composto natural? Porque é um meio de defesa, às vezes até um meio que ela usa para a própria polinização. Os óleos essenciais, eles são extremamente voláteis, então quer dizer, eles evaporam rapidamente. E aí o que é importante a gente entender? Para que eles servem? Às vezes a gente acha que um óleo essencial ele serve só para dar um aroma agradável no ambiente. A gente está utilizando um difusor e realmente dá um aroma agradável. Mas os óleos essenciais, eles têm um poder muito maior que esse, que é atuar também na questão da saúde física e no bem-estar. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente sobre a atuação da doTERRA aqui no Brasil. Então assim, a doTERRA é uma empresa que ela nasceu nos Estados Unidos, em Utah, uma empresa de 2008, e ela vem para o Brasil, quer dizer, ela já há uns 3, 4 anos, ela começou a ter aí todo um trabalho de ir para diversas partes do mundo. A doTERRA, ela vem com um diferencial que é oferecer o quê? Óleos essenciais 100% naturais. Hoje, no mercado mundial, a única empresa que tem óleo essencial 100% natural é a doTERRA. O que acontece? Para o óleo ele ser natural, não é só a questão do plantio, não é só a questão de ele ser livre de agrotóxicos, enfim. Tem toda uma manipulação na colheita dessa planta e também como é feita a extração desse óleo. Para você ter uma ideia, não existia uma certificação que, inclusive, regulamentasse a questão dessa natureza, né, da pureza, na verdade, natureza não, da pureza dos óleos. Então a doTERRA, além de ter entidades que validam essa pureza, ela também desenvolveu uma certificação, que é o CPTG, que é a Certificação de Pureza e Testagem Garantida. E Tati, me fala um pouquinho mais sobre o olhar humano da doTERRA junto ao pequeno agricultor, ao pequeno produtor. Junto ao pequeno produtor. Isso. Conta pra gente um pouquinho esse olhar humano da doTERRA. A doTERRA, ela tem um trabalho que é fantástico, que se chama Healing Hands. É o braço filantrópico da doTERRA, né, Érica? Então, qual era o grande problema do mercado, vamos pensar, de óleos essenciais? Via de regra, ainda a produção ela é muito artesanal, tá? Mesmo que em quantidade, a extração também é muito artesanal. Então a gente está falando muitas vezes de uma agricultura familiar. E esse agricultor, ele ficava sem opção. Para fazer com que esse óleo, né, essa matéria-prima chegasse até a grande indústria, ele obrigatoriamente estava vinculado a um atravessador. O que geralmente trazia o quê? Uma exploração. Sim. Em termos não só de colheita muitas vezes inadequada, porque se queria a quantidade daquele óleo, e também em termos de valores. Então esse produtor, ele acabava tendo condições subhumanas. A doTERRA, ela tirou o atravessador, tornando esse processo mais humano. Então, e valorizando mais o agricultor. Então ela não só teve a preocupação de humanizar esse processo, de valorizar, de reconhecer
esse ponto-chave que é o agricultor, como também ela tem todo esse trabalho porque ela precisa de um produto natural, 100%, livre de qualquer tipo de contaminação, de germes, de metais pesados, e isso não adianta acontecer dentro da fábrica. Isso precisa acontecer lá no momento da colheita já, porque senão você já acaba tendo um óleo que ele perde essa pureza. Então ela vem ensinar esse produtor, ela traz condições para que faz inclusive, se é necessário, trabalhos de empréstimo para que esses produtores tenham condições de adquirir os equipamentos necessários para oferecer esse óleo com a qualidade que a doTERRA precisa. Então ela trouxe esse olhar humano. Uma economia colaborativa. Uma economia colaborativa. E quanto aos óleos essenciais, a gente pode usar eles para sempre? Tem algumas restrições? O que você indica para quem está sofrendo de ansiedade, casos depressivos? Uma delas é a forma aromática, tá? Que a gente pode usar tanto num difusor. O que é importante a gente explicar? Não deve ser usado naqueles difusores que a gente coloca em tomada, porque aquele difusor ele aquece. É volátil. Isso, e ele queima o óleo que é volátil. Então esse é um difusor ultrassônico, a gente tem água. Então como o óleo são moléculas, quando ele é misturado num outro veículo que a gente fala que carrega ele, seja água para usar no difusor, seja um outro óleo, um óleo de amêndoas, um óleo fracionado de coco ou algum creme, a absorção dele aumenta, por incrível que pareça, porque as moléculas dele já são pequenas e aí você dilui e a penetração dele é maior. Então, aromaticamente, eu posso também pingar nas mãos e fazer essa inalação. Tem a forma, isso se você me perguntar, nossa Tatiana, mas como que a gente se beneficia aromaticamente? Quando eu uso no difusor ou inalando nas mãos, ou às vezes num difusor pessoal, tem alguns colares, em média 20 segundos, Érica, o óleo, esse aroma, ele já atingiu o nosso cérebro. E a gente tem o sistema límbico, que é como se fosse a nossa caixinha de memórias. Então ele já começa a ter uma atuação principalmente na parte emocional. A segunda forma que a gente tem de uso dos óleos essenciais é a forma tópica, então é aplicar na pele. Como eles são compostos naturais, eles têm essa facilidade de penetrar na nossa pele. E a terceira forma que a gente usa também de óleo essencial, alguns a gente pode ingerir. Tatiana, vocês podem me perguntar, toda marca, todo óleo, os óleos, como eu falei da doTERRA, eles são totalmente seguros, eles têm certificado, aqui no Brasil, Anvisa, Estados Unidos, FDA, enfim, os órgãos de cada país. Então, os óleos que podem ser ingeridos, você pode fazer tranquilamente, porque eles são óleos seguros. Então, óleo de limão, eu posso saborizar uma água com limão, o próprio lavanda, o hortelã-pimenta. Um óleo que eu não posso ingerir, por exemplo, que a gente não orienta, melaleuca. Né? Então aí eu vou usar ele topicamente ou num difusor. A lavanda, ele é um ótimo óleo para essa parte de ansiedade, para diminuir o pensamento acelerado, tirar esse sentimento de frustração muitas vezes. Por isso que a gente usa muito óleo de lavanda para dormir. Né? Então pinga no travesseiro, faz inala, passa num creme, justamente porque ele vai trazer toda essa sensação de desacelerar, de tirar aquele sentimento de agitação. Mas tem outros óleos, por exemplo, como um óleo de limão. Você vai falar, nossa, o óleo de tangerina, mas um óleo cítrico, Tatiana, ajuda na depressão? Ajuda, porque eles atuam muito nessa parte da alegria, do bom humor, da disposição. Então, quando você faz um equilíbrio, eu tenho muitos clientes que usam óleo de lavanda com óleo de laranja doce, por exemplo, no difusor para dormir. E aquilo vai te trazer tranquilidade, o lavanda, e a laranja vai te trazer essa questão da alegria. Então, a gente explica as formas de uso para que sejam de formas seguras,
né? A gente explica que nos óleos essenciais menos é mais, eu não preciso de quantidade. Então a gente explica todo esse processo, indica quais são os óleos mais adequados e hoje a gente tem muita literatura, sabe, Érica? Tem muita coisa, realmente, aplicativos que acabam empoderando a pessoa que vai usar. Isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. Eu que agradeço, Érica, o convite. Muito obrigada pela apresentação da doTERRA e que legal saber que a gente tem aqui no Brasil uma empresa humanizada, dando valor, né, para o pequeno produtor. Sim, admirável. Obrigada. Obrigada, Tati. Encerramos aqui a nossa entrevista com a Tati. Peço para que vocês se inscrevam no nosso canal, curtam e compartilhem nossos vídeos. Até breve.